Nós vamos abrir agora para responder as perguntas, né? Circulou entre vocês aí um formulário para perguntas, e agora as meninas vão recolher com vocês e a gente vai respondendo. Se alguém também quiser fazer alguma pergunta no microfone, é só levantar a mão, as meninas levam o microfone até vocês. Tá? Ninguém tem pergunta? Não sei. A minha referência está sendo a minha tela do computador. Aqui está na frente. Então, a primeira pergunta é da Maria Lúcia Carvalho. Ela é do Centro Paula Souza. Maria Lúcia, quer assim? Aí. Qual a unidade? Umidade? Qual é a umidade relativa para a temperatura de 18 graus? Então, para 18 graus, qual seria a umidade adequada? Tá? A umidade relativa ela vai estar bem relacionada ao material, o que esse material teu vai absorver, né, de umidade para poder fazer reação, oferecer reação química. Então, a umidade relativa depende do material que você está guardando. Se você tiver papel, vamos supor que a tua coleção seja papel. A umidade relativa recomendada é 50%. Por que isso? Se abaixar, ele arreganha. Se eu aumentar, o fungo ataca. Você não tem nada estéril. O fungo está presente em todos os lugares. É só dar alimentação. Então, a umidade relativa em relação à temperatura, temperatura quanto mais baixa, melhor. E a umidade relativa para cada tipo de material, suporte, coleção, você vai ter uma específica. No caso de fotografia, não é 50%. É muito mais baixa. O Milar e a Patrícia podem te responder. Pela natureza do teu papel, pela natureza da tua obra, você tem emulsão. Então, ela absorve mais umidade. Melhor Patrícia te responder em relação à fotografia. Desculpa, acho que eu não entendi tua pergunta. Ah, nos andares. Não, nós colocamos 18 porque é fácil de alcançar e o papel está bem confortável nessa temperatura. A aceleração das reações químicas se dá pela temperatura. Para eu abaixar essa temperatura mais do que abaixo de 18 graus, eu vou ter que fazer uma mudança nesse ar-condicionado que ele foi previsto para isso. É dessa forma que ele está estável. E a umidade relativa compatível com ele é de 50%. Nesse estágio, eu tenho tranquilidade e não tenho valores extremos. É equilibrado, dá para manter. O Max Christian, da FAPESP,
Ele pergunta para o Miller e para a Patrícia. Conjunto de slides do início dos anos 70, Brasil, qual a recomendação com relação ao suporte plástico? Provavelmente esse material da década de 70, a gente vai falar à tarde, deveria ser digitalizado meio rápido, primeira recomendação. Porque se ele já não perdeu muita cor, ele vai, provavelmente já está em processo. Eu tenho muito material também assim. Então, acho que isso é a primeira avaliação, acho que de pensar em digitalizar para, pelo menos, estancar essa perda de cor. Em termos de guarda, sim, a gente guarda às vezes pode estar na moldura original, né, e isso é uma questão se vai manter ou não na moldura, isso é sempre uma discussão. Se a gente mantém isso na moldura, a gente tem tido casos onde ele não fica na moldura e ele está numa embalagem de papel dentro de um porta-slide, por exemplo, de polietileno, polipropileno, né? Então, quer adicionar, Patrícia? Então, acho que depende um pouco, né, do estado do material, né? Quer dizer, se ele está dentro da moldura e está em bom estado, poderia ir para uma embalagem, se não tiver uma embalagem de plástico. Tem caixas também onde ele pode ser armazenado, né? Eu acho que eu só queria comentar uma coisa que a gente não falou na palestra, que para mim faz alguns anos que eu estava conversando com o ex-diretor, não é mais diretor do Instituto de Permanência da Imagem, que é o Jim Riley, e a gente estava, inclusive, num projeto, eu e a Patrícia, pensando sobre plástico ou papel, né? Se a gente ia analisando vários estudos, etc., por um tipo de material, e numa conversa eu perguntei para ele, daí ele falou para mim, olha, sabe de uma coisa? A gente está 30 anos trabalhando com isso, no fundo, não importa tanto se é plástico, papel, etc., o mais importante é a climatização. Eu achei muito interessante esse comentário, né? Porque eu acho que às vezes a gente se preocupa tanto claro, a gente tem que pensar a gente falou aqui, não é enfiar em qualquer papel, botar em qualquer lugar, não é isso que estou propondo. Mas também não adianta só fazer isso, porque realmente o que mais dá longevidade é a climatização, né? Então, assim, tem que pensar nisso, né? Acho que e isso é importante, isso vai segurar. E pensando na climatização, é imprescindível pensar na sustentabilidade do projeto. Então, tem muitos arquivos que usavam, imagino que isso, quero crer que seja passado já, utilizava o ar-condicionado na reserva técnica de dia e o último que saía desligava para ligar de manhã, para a conta de luz baixar. Acho que hoje os equipamentos são diferentes, já consomem bem menos energia. Acho que o arquivo precisa pensar que essa conta de luz, ela tem que ser paga, queira ou não. Então, não é um fator de economia, porque essa economia pode sair muito cara. Então, realmente, concordo totalmente com o que o Millar está sugerindo. Antes de mais nada, manter a sala, mesmo que seja uma sala pequenininha, ela pode ser bem cuidada e bem organizada para usar aquele volume bem tratado em termos de qualidade de ar, de temperatura, umidade, para ser organizado o material. Em relação aos slides, nós temos visto que muitas vezes manter na moldura é muito bom. Você não precisa retirar, vai raspar o material na hora de tirar, dependendo da moldura. Mas muitas vezes a moldura está totalmente cheia de resíduos, tanto de sujeiras quanto de bichos que passaram por ali já. Até teia de aranha pode ter. Então é mais difícil você fazer essa limpeza, essa higienização com a moldura do que sem a moldura. Então a regra não é tão... não existe essa regra. Acho que depende da análise do material, do diagnóstico daquela coleção que você está fazendo. A Maria, acervos pessoais, para a Patrícia. Qual a melhor forma de nomear arquivos fotográficos de acervo pessoal de artista? Por função ou por tema? Exemplo, carreira, teatro, peça, roupa azul, ou roupa azul, peça, teatro. Rio de Janeiro. A resposta é difícil, porque... mas
diante da nossa situação e do pequeno exemplo, dessa pincelada de exemplo, eu digo que vai do maior para o menor, né? Então, teatro, a peça e a roupa azul. Depois a roupa vermelha. Pode se mudar e muda de peça, né, de teatro. Se eu entendi a pergunta, eu dou esse aconselho. Ela foi nomear o arquivo? Nomear. Catalogar, não é isso? Mas ela está dizendo em dar o nome do arquivo disso? Não, acho que é Não, pensar acho que na é nomenclatura para nomenclatura, catalogação, correto? É isso? Não é o nome do arquivo, não, né? Cadê a catalogação. Maria? Não, acho Quer que é a complementar? nomenclatura para catalogação, não é isso? Ah, ok. Você vai de um fundo maior para o menor, né? A Fabiane, eu não sei, está assim, jurídica, desculpa, não entendi. Para a norma. Papel fax. O que fazer? Que medida tomar? É um pesadelo, né, gente? Que medida tomar se o documento, no exemplo, é uma autorização, se o documento, por exemplo, é uma autorização de imagem por período indeterminado? O papel fax, o papel não é o problema, mas é o processo de obtenção da informação, que ele é de baixíssima duração, sensível à umidade, sensível a contato, alcalino que seja. Ele é todo errado para fazer qualquer documento que tenha que ser guardado. Então, a melhor sugestão, o original vai durar muito pouco tempo. Então, se você tem documento em fax, você tem que mudar o suporte. Tem que transferir isso para um outro, porque o processo fotoquímico dele é muito frágil. Ele não aguenta contato com luz, que seja, mesmo guardado. E ele, por incrível que pareça, ele não pode ficar em contato com alcalinidade. E a gente tudo que quer é uma alcalinidade para guardar documentos, né? O Milar falou tanto. Então, esse não tem durabilidade pela própria natureza do processo de obtenção. Mas, Norma, deixa eu fazer uma pergunta em cima da pergunta. Se você faz a migração de suporte, digitaliza essa informação para descartar esse material? Não, descartar não, você guarda até que Deus deixa. Sim, tudo bem. Qual a validade, digamos, jurídica da informação que estava ali? Autenticidade, né? Essa parte jurídica, há uns tempos atrás, nós entramos num evento também, onde eu compartilhava a mesa com uma pessoa exatamente nessa área. Não tem legislação ainda. Ainda não apresenta legislação para justificar como original ou como verdadeiro. Então, a discussão ficou em aberto, porque ninguém soube responder. Não é a nossa parte, a gente sabe na parte de conservação da informação em cima de algum suporte. E esse é extremamente frágil e de pouca duração. Eu sinto muito, mas não tem. Pelo próprio processo de obtenção, né? A Valéria, ela pergunta para o Miller. Print file ainda é adequado para arquivar filmes fotográficos? Sim. Eu acho que vale só pensar aquilo que a gente comentou. Se o material for já de algumas décadas atrás, tem que pensar se deveria estar no print file, né? Porque essa questão principalmente se não tiver a climatização, né? O acetato, né, muitos filmes da década de 80 não eram poliéster, acetato. Então, eles vão degradar, vão liberar a acidez, e dentro de um print file pode não ser ideal. Então, a gente tem que avaliar um pouquinho, mas, obviamente, isso muda se está numa área climatizada, né, porque a área climatizada vai, dependendo da temperatura e umidade, vai
esse processo vai ser muito mais lento, pode demorar décadas. Então, mas a gente usa sim Printify. Mas deixa eu fazer uma observação. A gente, normalmente, acho que está se convencionando chamar porta negativo de Printify. O nome de Printify é a marca. Estava comentando até com a Norma aqui, que é da área de papel. O Printify, na verdade, é o porta negativo. Tem outras marcas. É que nós recebemos muita importação dessa marca, Norma. Então se convencionou chamar isso, mas porta negativo. Né? E, enfim, a gente fica fazendo propaganda da Printify toda hora. É que nem que Printify é uma embalagem de polipropileno, né, no fundo. E tem vários fabricantes, inclusive no Brasil, que fazem com polipropileno. Mas é porta negativo, Norma, e porta slide e porta foto. Tem toda a família, mas está escrito Printify. O Enio Siqueira, da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, pergunta para a Patrícia e para a Norma. O Arquivo do Estado presta ou indica assessoria a municípios que pretendem digitalizar ou atualizar a estrutura de seus arquivos? Eu gostaria de deixar essa resposta para a diretora Não, é porque são partes legais, né? O que a gente trabalha aqui é dentro de preservação, centro de preservação. A parte legal, legislação, sobre o que o arquivo permite ou não, é mais fácil. Se a Camila puder responder, eu agradeceria. Porque eu não conheço. Eu encaminho a pergunta e nós respondemos para você, Enio, por e-mail. Eu devo ter teu e-mail no cadastro ou você me procura aqui, depois a gente conversa, tá bom? Então essa pergunta fica para eu te passar. Que a Camila está aqui, se você quiser. Acho que a gente, por causa do tempo, e aí... Fique à Camila, vontade. Tudo bem? Eu vou fazer a última pergunta, por causa do horário de almoço, e aí a gente para o almoço, e as demais perguntas a gente volta à tarde, ou então respondemos por e-mail, tá? O microfone... E a pessoa está aqui disponível, se você... tudo bem, então. Por favor. Quem fez a pergunta? O Arquivo do Estado possui um centro de assistência aos municípios, vinculado ao Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, que presta essa assistência aos municípios, tanto prefeitura quanto câmaras. A gente não indica uma consultoria em específico, mas a gente pode conversar pontualmente com a pessoa que fez a pergunta, para dar alguns parâmetros. Às vezes a gente entra em contato com a equipe de conservação para dar alguma referência técnica desse tipo de serviço. Então, a gente faz essa orientação técnica, mas a gente não faz a indicação de uma consultoria em específico. Não sei se respondeu a pergunta. Está respondido? E não sei de quem veio a pergunta, mas... De qualquer forma, a gente tem um canal direto lá pelas inscrições que vocês fizeram, e se vocês quiserem agregar, a gente transfere aqui para o arquivo, tá? Eu vou fazer o seguinte, tem duas pessoas que já tinham sinalizado de fazer pergunta por microfone, a gente vai liberar, um aqui e outra ali, aí a gente sai para almoço e a gente responde a parte da tarde, senão a gente responde por e-mail, tá bom? Bom dia ou boa tarde, meu nome é Wellington, eu sou funcionário aqui do Arquivo do Estado. A pergunta é para a Patrícia e para o Milar, são duas rápidas. O que vocês acham do processo de congelamento de negativos na área de conservação? Quais seriam os lados positivo e qual o lado negativo? E, além disso, a gente tem se deparado aqui no Arquivo do Estado com a seguinte situação. Negativos de acetato de uma mesma época, acondicionados numa mesma embalagem, expostos à mesma temperatura e umidade, porque eles são de um mesmo conjunto, e que apresentam características de deterioração bem distintas quando você vê o formato.
não a base. Todos de acetato de celulose, mas dependendo do formato, se é um 4x5, se é um 120 ou se é um 35 milímetros, com características. Então, algumas você vê mais presente em um 4x5, outras características de deterioração mais presente no 120 e outras no de 35. Há alguma informação ou estudo, porque eu nunca li nada a respeito, que atrele esse processo de deterioração e características não apenas à base, e sim também ao formato? Então, seriam essas duas perguntas. Obrigado. Bom, a primeira que era? Congelar. Sobre congelamento, acho que tem que ter muita certeza se esse material não vai necessitar que toda hora se recorra ao material para consulta, para digitalização, para qualquer coisa, catalogação, alguma informação assim, porque é um conceito que não dá para ficar congelando e descongelando, né? Então, acho que isso é muito sério, o congelamento. Enquanto você pode viver com mais um intervalo de ação nos problemas de descontinuidade da estabilidade do ar-condicionado, no congelamento não dá para sofrer isso. Então, você tem que ter muita segurança, né? Deixa eu só comentar uma coisa, Patrícia, que eu acho que a Norma começou a falar sobre isso, que ela falou dos 18 graus. Quando a gente começa a baixar a temperatura em sistemas de ar-condicionado, o ar retém menos umidade, quer dizer, ele vai ficando mais úmido e fica cada vez mais difícil controlar a umidade. Então não adianta baixar a temperatura sem um grande controle de umidade. E começa a ficar cada vez mais difícil manter baixa temperatura e baixa umidade. Fica cada vez mais caro, tem que ter sistemas cada vez mais seguros, com mais redundância, quer dizer, tem que ter duplicidade de todas as máquinas, duplicidade de gerador para entrar energia, que não pode parar. Então, congelamento, tem vários documentos de usar até freezer caseiro para fazer isso, né? Tem várias documentações de sistemas e fazer embalagens extremamente a vácuo, que evita essas camadas são camadas de proteção. Então, assim, é viável, mas tem que pensar muito bem, porque cada vez quando começa a chegar, isso não é uma coisa que dá para largar, tá certo? Quebrou a geladeira frost free, estava esperando, daqui um mês vai vir alguém arrumar. Não pode, né? Não é por aí. Então, assim, é muito mais drástico, né? Quer dizer, tem que ser muito mais controlado quando a gente chega com essas coisas de congelamento, né? E é óbvio que tem vários acervos, estão congelando material colorido. A estimativa é 1000 anos, sem alteração, né? De um slide colorido, por exemplo, num acervo congelado. É incrível, só que tem um custo isso, né? Alguém vai ter que manter isso funcionando há 1000 anos, para ele estar 1000 anos congelado. Então tem que considerar tudo isso. Alguém tem que gerenciar, monitorar, enfim. Você quer falar do outro? Era dos... Começa depois. Sobre os formatos, Wellington, eu confesso que eu não sei. Eu acho que tem várias incógnitas. A gente vê, mesmo materiais iguais, em condições da mesma época, uns estão mais deteriorados do que outros. Eu acho que uma das coisas que eu pensaria inicialmente é que a gente não sabe como esse material foi processado. Isso é uma das primeiras coisas, tá? Então, não necessariamente isso é intrínseco ao material, né? Que o material é pior ou melhor do que o outro, etc. Entendeu? Em termos de estabilidade, enfim, que você teria mais deterioração num formato do que outro. Mas é muito comum encontrar, por exemplo, talvez o material produzido naquela época, que era filme 120, tenha sido processado numa época que tinha outra pessoa no laboratório que processou o material melhor ou pior do que era processado anteriormente. Então tem coisas que a gente não sabe. Talvez uma análise que a gente usa hoje consegue identificar os materiais presentes, possa identificar maior ou menor presença de resíduos de tiosulfato, por exemplo, para dizer que um material teria sido degradado mais do que o outro, enfim, não sei se E pode... paralelamente ao processamento tem a natureza do material, o fabricante do material. Então, muitas vezes, para o material ser, por exemplo, o 4x5 entrou na fase de produção com base estar, né, base de poliéster, antes do que os outros formatos.
Então, acho que isso muda também. E são filmes de segurança, você está falando filmes de segurança, né? Filmes que não são nitrato. Na verdade, na confecção do filme de segurança, mudou muito do nitrato para a família de acetatos, triacetatos, diacetatos, propianatos, mudou o tipo de retardante que se colocou no plástico para que ele não entrasse em combustão espontânea como nitrato. Foi aí a característica de chamar filme de segurança, que depois viram que é mais inseguro que o nitrato, mas num primeiro momento foi isso. Os retardantes colocados, eles têm uma natureza que, se colocados no ambiente, eles têm um tipo de reação ou outra. Então, pode soltar um óleozinho ou soltar, diferentemente de alguns que soltam cristal. São tipos de retardantes diferentes. Ou até a própria camada de anti-encanoamento e tudo mais, isso confere ao material uma natureza que ele se comporta com uma degradação diferente de outra. Então isso é uma das hipóteses que eu estou aqui aventando, como você colocou, em famílias de materiais, né, por formato. Isso pode ser uma... Ou fabricantes, porque tinha o FOMA, sim, né? o fabricante. Aqui tem FOMA, né? Não tinha muito filme da... Exatamente. São filmes da FOMA, não é isso, Wellington? Do fabricante FOMA, que foi usado bastante aqui no Arquivo do Estado. Nessa época tinha filme em formato médio, que eu não lembro agora, mas esse FOMA tem mais degradação do que os outros, né? É isso. Então isso pode indicar a fabricação mesmo do filme. Tem que pesquisar, eu não sei. Pode dizer por que o filme FOMA era... em termos de durabilidade, não resistiu tanto quanto outros fabricantes, né? E os filmes de grande formato na fotografia são filmes considerados pequenos formatos na indústria médica, farmacêutica. E para a indústria, vocês podem imaginar o quanto de pesquisa foi para a indústria farmacêutica e para a indústria do entretenimento, da cultura fotográfica, né? O nível de diferença em termos de percentuais. Então, provavelmente, os filmes de grande formato na fotografia se comportam de uma maneira muito melhor do que os pequenos formatos. Boa tarde agora, né? Meu nome é Igor, eu sou da Secretaria de Desenvolvimento Social. Na verdade, é uma pergunta, comentário ou provocação, talvez. No dia 21 de dezembro de 2015, infelizmente, nós, aqui em São Paulo, tivemos uma catástrofe, né? Num acervo, que eu acho que vocês devem até lembrar. Um acervo muito importante da língua portuguesa, que foi o Museu da Língua Portuguesa. E eu até conversei com a doutora Norma no intervalo, né? Tirei algumas dúvidas assim preliminares, e eu vou até começar assim, comentar um pouco, pelo que eu sei, do que eu vi. A curadora, a Isa Ferraz, do Museu da Língua Portuguesa, ela falou assim, que o acervo que tem da língua portuguesa em si, que é da parte africana, do português de Portugal e da língua ameríndia, até o português do Brasil atual, aquilo ali foi perdido mesmo. Ela disse que tem um backup, mas para montar o filme vai ter dificuldade. O secretário da Cultura, não lembro quem é na época, disse que chegou na imprensa e falou, não, fiquem tranquilos, já tem tudo. Sendo que a curadora já falou que tem dificuldade. Foi feita uma parceria pública-privada, né? E não, está tudo certo, foi divulgado na imprensa, não, tudo certo. A curadora falou que, calma lá, tem tudo em backup, porém teremos dificuldade. É a mesma coisa, um exemplo, eu fiz esse teste. Eu peguei um documento antigo, um diário oficial antigo, e eu digitalizei 10 vezes. Não ficou igual. Não ficou igual. Na mesma máquina. Então, só para... E aí a minha pergunta, ela vai se dividir em duas partes. Doutora Norma. E aí também se estende para os demais palestrantes. Aqui no arquivo, teve algum problema, não vou dizer uma catástrofe, algum problema parecido com o Museu da Língua Portuguesa, e se teve algo parecido ou
algum tipo de dano nos documentos, vocês precisaram de alguma parceria público-privada, não que eu sou contra. Eu só acho assim, que o brasileiro ele tem mania de valorizar o que é de fora. Ou, porque, um exemplo, nós temos a USP, nós temos centros de pesquisas aqui em São Paulo. Eu não sou de São Paulo, eu sou nordestino, eu sou de Mossoró. Mas aqui em São Paulo temos centros de pesquisas de excelência. Por que não valorizar daqui? Por que o gramado do vizinho é mais bonito, é mais vistoso? Sempre tem que fazer uma coisa de fora. Não, eu não concordo com isso. No caso, o arquivo público precisou disso, e se os outros 2 palestrantes sabem de alguma coisa do Museu da Língua Portuguesa, tem alguma notícia relacionada a isso, se eles chegaram a pesquisar, no começo, fizeram alguma análise preliminar com algum órgão público, ou com vocês, ou até com o próprio arquivo público também, chegaram a conversar, porque eu sei que eles têm uma parceria público-privada com um banco, mas eles chegaram a consultar alguma coisa pública, pelo menos preliminar, para ter uma ideia, porque assim, nós temos 3 palestrantes de excelência aqui, e nós somos privilegiados de ter uma exposição dessa. E eles não tiveram pelo menos a humildade de, não sei, de ter pelo menos um seminário desses, para ver isso aqui, para ter esse conhecimento. Bom, é isso. Bom, eu fui escolhida a primeira. Vamos lá. Como eu falei a princípio, a edificação é a parte mais importante que você tem para guardar material histórico, né? Museu, biblioteca ou arquivo. Essa foi a preocupação do governo do estado de fazer esse prédio adequado, porque é próprio para isso. Adequação é muito difícil de ser feita, porque a edificação ela tem vida própria. Ela se comporta com os materiais com as quais ela foi feita. Então, a ideia de fazer um bunker, na verdade, para guardar o arquivo, foi justamente para eliminar todos esses 10 fatores que a gente fala, que é incêndio, é fogo, é água e vai para frente. Durante o único evento que aconteceu aqui, não teve consequências graves, porque em alguns casos, que não foi o caso da língua portuguesa, nós tivemos a sorte de um vigia perceber que tinha algum princípio de incêndio num departamento. E nessa ronda que ele fez, como sempre acontece, é sempre fim de semana. Se é enchente, se é fogo, é sempre fim de semana. Se você olhar os registros, é sempre, não foge. Então, nesse caso, não houve perda, porque a parte elétrica ainda eram lâmpadas fluorescentes, então ela foi se consumindo e formou uma fumaça, não chegou a dar um incêndio. Esse material ficou chamuscado pela fuligem que caiu, mas não houve perda. O próprio corpo de conservadores e mais voluntários do próprio arquivo fez a limpeza e esses documentos estão lá. E nunca vieram nos buscar em relação à ajuda para solucionar o problema de acervos danificados. E se você parar para pensar, é muito difícil você prever tudo numa edificação que não foi pensada nisso. E um dos casos que a gente acha, que eu considero dos mais bizarros, foi a questão do centro cultural. Ele só tinha um buraquinho no telhado, e o balão caiu dentro do buraquinho. É um prédio lindíssimo, do Artigas, é um prédio lindo. Não tem o que pegar fogo lá.
é tudo concreto, pé direito, duplo, triplo, e no caso foi aquela encrenca danada. Agora, você não pode avaliar esse tipo de acidente, e acontece, são imprevisíveis. Mas eu não conheço nenhum caso aqui do arquivo, eu acompanho a vida do arquivo, não estou aqui há muito tempo, mas eu acompanho essa vida há muitos anos, e eu não soube de nenhum caso semelhante. Não sei a Patrícia e o Milar se tem algo para comentar. Nenhuma informação do Museu da Língua Portuguesa, pelo menos. Qual o seu nome mesmo? Igor. Aí acho que a gente pode conversar melhor no intervalo, sem se incomodar, por causa do prazo. Muita gente já se encaminhou. Eu só queria reforçar com vocês a exposição que está ocorrendo aqui no hall, né? Acho que muitos de vocês tiveram já o privilégio de ver. A exposição, ela se denomina Mais que Humanos, Arte no Juqueí. Ela vai ficar aqui do dia 20, ela abriu no dia 25/5 e ela vai até o dia 7 de julho, então se vocês puderem divulgar ou quiserem retornar. A exposição acontece em parceria com o Arquivo Público do Estado de São Paulo, com o Museu de Saúde Pública Emílio Ribas, Instituto Butantan, o Museu Osório César, Complexo Hospitalar do Juqueí e o Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, com curadoria de Ricardo Rezende. Outra coisa que eu queria enfatizar com vocês, então ele tem as atividades educativas, vocês podem entrar em contato para visita à exposição, para alguma ação que vocês queiram fazer junto à instituição de vocês ou o município. E o agendamento para as visitas monitoradas, além dessa ação, através do açãoeducativa@arquivodoestado.sp.gov.br e o telefone é 2089-8149 ou 8190, mas pode me procurar que eu passo o endereço para vocês com mais calma. Eu também queria passar para vocês que a gente está com o Wi-Fi, quem localizar a rede, aí o ID é arquivos, e a senha é do número 1 até o número 8. Até não, incluindo o número 8. Tá? É porque até vai parar, né, no número 8. E é isso, então a gente está saindo agora ao 12h15, vamos voltar então a 1h15, vamos tentar cumprir esse horário, extrapolou um pouquinho. Para a nossa tarde, aí a gente vai entrar num tema um pouco mais denso. Muito obrigada.